3, 2, 1. Olá, queridos. Aqui quem fala é o professor Tiago Maia. Eu sou professor de Sociologia. O assunto dessa aula vai ser um clássico da Sociologia, o Max Weber, né? Que ele vai falar da ação social, dos tipos ideais, da ação racional por fins e valores, da ação tradicional, ação afetiva ou emotiva, que são categorias ou tipo ideais que ele criou, né, para analisar a sociedade, e em especial a ação social, né? Primeiramente, a gente precisa entender o que é uma ação social, né, e o que é uma ação. Aí, se você for lá na língua portuguesa, aquele que age, aquele que faz a ação é aquele que está numa posição ativa, né, e não numa posição passiva. Esse é o primeiro conceito básico, né, de ação, né? Aí, entrando no Max Weber, o Max Weber vai falar a seguinte coisa, né? Que as ações individuais seriam orientadas por outras ações de outros indivíduos. Dessa maneira, uma ação social teria como referência um conjunto de outras ações e influenciaria outras ações individuais. O que ele quer dizer com isso? Que uma ação individual ela é influenciada por um conjunto de ações individuais. Por exemplo, eu, ao agir, em algum momento eu fui influenciado pela ação de um colega meu, pela ação de um artista famoso, pela ação de algo que foi falado ou mostrado na televisão. Então a minha ação individual ela é influenciada por outras ações individuais. E esses conjuntos de ações individuais eles vão concatenar para uma ação coletiva, conjunta. Ou seja, uma ação social, né? Então, a gente chega à conclusão que toda ação social ela é orientada, ou seja, motivada, ou seja, tem um motivo para acontecer, né? Dá um exemplo. O casamento é uma ação motivada por razões biológicas e sociais. Biológicas porque, em um determinado momento, especialmente na adolescência, os homens e as mulheres já sentem, né, atrações emocionais, emotivas, biológicas, que fazem um homem gostar de uma mulher ou vice-versa. Então você tem reações biológicas que te motivam a querer formar uma família. Além das motivações sociais, por exemplo, a pressão da família, a pressão da igreja, a pressão do pai, da mãe, a pressão dos amigos, ou o exemplo que você vê amigos, né, casando, aí vem aquelas frases meio maldosas que ainda falam o seguinte: vai ficar pra titia, né? Então, são pressões, são motivações que vão sendo criadas para que você acabe se voltando ao casamento. Então, vamos continuar no próximo slide. Outro exemplo de ação social. Manifestação, lutas por moradia, água potável, por geração de emprego e renda. São insatisfações motivadas pelo aumento da pobreza, pela falta de qualidade de vida e pela desigualdade social. Então, por exemplo, você vê as pessoas manifestando contra o aumento do preço do gás, o aumento da gasolina, o aumento
dos alimentos, o aumento da água, ou, por exemplo, nós queremos que a nossa rua seja asfaltada, tenha saneamento básico, tenha acesso à água e a esgoto. Então, são manifestações que às vezes as pessoas se reúnem, né, ou de forma virtual, né, ou de forma presencial, fecham uma rua. Por exemplo, agora você teve a questão da pandemia, muitos negócios tiveram que fechar em virtude das restrições, em virtude de você evitar o espalhamento do vírus, do Covid-19. Aí o que aconteceu? Tiveram várias manifestações, né, de pessoas pedindo pela reabertura do comércio, pela reabertura das igrejas. Então você tem ali uma ação social ou coletiva, né? Então o Max Weber vai falar assim aqui embaixo: para ele, qualquer ação individual é orientada por outras ações, ou seja, quando agimos, levamos em conta e nos orientamos pela ação de outras pessoas, com base na expectativa de como nossa ação será recebida. Agimos de uma ou de outra maneira. Nossa ação individual é considerada social porque está inserida em um contexto social e histórico que qualifica todas as ações individuais. Vamos ao próximo slide. Não seria assim oposição entre indivíduo e sociedade. Não teria oposição entre indivíduo e sociedade, pois só seria possível compreender a sociedade nas manifestações da ação individual. Aí o Max Weber coloca aqui embaixo: a sociologia é a ciência que tem como meta a compreensão interpretativa da ação social, de maneira a obter uma explicação de suas causas, motivações, né, de seu curso, direção, né, e de seus efeitos, né, ou seja, as suas consequências. Né. Por ação se designará toda a conduta, ou seja, o comportamento, as práticas, né, humanas cujos objetivos vinculem a esta ação um sentido subjetivo. Tal comportamento pode ser mental ou exterior. Poderá consistir em uma ação ou na omissão no agir. Então veja bem, até a omissão no agir reflete consequências, né? Mudança de cursos, né? Então o termo ação social será reservado à ação cuja intenção fomentada pelos indivíduos envolvidos se refere à conduta, ou seja, ao comportamento de outros, né? Orientando-se de acordo com ela. Ou seja, eu faço a minha ação baseado no comportamento dos outros, né? Influenciado por esse comportamento dos outros. Como acontece, por exemplo, na questão de você protestar, por exemplo, pelo fechamento, contra o fechamento do comércio, por exemplo. Minha ação está baseada no comportamento dos outros. Vamos ao próximo slide. Mas o que é, na prática, uma ação social? Um exemplo são as eleições. O eleitor vota orientando-se pelos comentários, né? Pela intenção e até mesmo pelo voto de outros eleitores, né? Ou seja, a ação é individual, mas só se torna compreensível sociologicamente na medida em que a escolha de determinado candidato tem como referência o conjunto dos demais eleitores, ou seja, esse candidato ou esses eleitores se comportaram
para votar num determinado candidato em virtude da influência que outros eleitores fizeram e tiveram sobre ele. Por exemplo, o que meu pai pensa sobre, o que a minha mãe pensa sobre aquele candidato, o que ele acha, os meus amigos, o movimento social que eu participo, e etc. Né? Então, a minha ação é uma ação orientada. Né? Aí o Max Weber coloca que o cientista social faz uma seleção subjetiva dos fatos que ele vai estudar. Aqui nós temos uma imagem aqui do Max Weber, né? Carl Emil Maximilian Weber, né? Para quem não sabe, ele nasceu em 1964 e faleceu em 1920. Ele era alemão, foi jurista, economista, considerado um dos fundadores da sociologia. Essa é uma das fotos do Max Weber, tem uma mais onde ele está mais novo, né? Ele já está um pouquinho mais velho. Então vamos passar ao próximo slide. O Max Weber, para analisar a ação social, né, ele vai criar uma categoria ou um conjunto de categorias que ele chama de tipos ideais. Né? Aí ele coloca o seguinte. Por que ele coloca isso? Porque é o seguinte. Nas ciências sociais, há a confusão muito comum de se confundir os resultados e a análise dos resultados da pesquisa científica social com opiniões. Então, há essa confusão. Então, geralmente as pessoas acusam o cientista social de estar vendendo opiniões e que aquelas opiniões não refletem de acordo com a realidade. Então, o cientista social ele vai criar um método para analisar determinada realidade, para ele separar os fatos das opiniões. Né? Então, o Max Weber criou este aqui, os tipos ideais. E ele vai dizer o seguinte, né? Quanto mais distante do objeto de análise o sociólogo se colocar, mais objetivos serão os resultados de sua pesquisa. Aí ele vai colocar aqui, o que é o tipo ideal? O tipo ideal é uma ferramenta, tá, que o pesquisador usa para se aproximar da realidade. Comparando com a física, podemos dizer que o tipo ideal é uma régua, né, para medir determinado elemento em seu estado mais puro. Trata-se de um recurso para medir a realidade, para compreender o conteúdo dessa realidade. Mas aqui, os procedimentos de análise que garantem a objetividade dos resultados estão diretamente relacionados à construção de tipos ideais ou tipo puros. Para ficar mais fácil de entender, a gente vai entrar nos tipos ideais. Né? Aí, Weber construiu 4 tipos ideais de ação social. A primeira foi a ação racional, a segunda foi a ação afetiva, né, ou emotiva, a terceira foi ação social racional com relação a valores, tá? A valores. E também tem a ação social relacionada a fins aqui, ó. A fins, né? Então tem 2 tipos de ação social, relacionada a fins, né? E relacionada a valores ou motivada, né? Ação social motivada por valores e ação social motivada por fins. E além dessas, a ação tradicional,
Vamos aos conceitos dela. Ação tradicional, melhor dizendo, ação racional. A ação racional, ela se divide em ação motivada por fins e por valores. A ação por fins tem como base a expectativa de alcançar fins racionalmente esperados. Por exemplo, investir dinheiro para ter um rendimento futuro. Ou, por exemplo, ir à escola todos os dias para um dia, né, conseguir ter conhecimentos para poder entrar numa universidade. É uma ação racional motivada por fins. Eu tenho um objetivo visado. Eu quero chegar a algum lugar. Eu quero conquistar alguma coisa, né? E tem a ação racional motivada por valores. Aqui, ó, valores. É determinada pela crença em algum valor, que pode ser ético, religioso, político ou estético. A motivação não tem relação direta com o resultado da ação, mas com o valor que dá sentido à ação. Por exemplo, a doação de dinheiro ou trabalho para determinada causa religiosa ou política, por princípios de fé e de crença. Por exemplo, você tem como valor os princípios cristãos. Então você vai todos os dias na igreja, aí você faz as doações para manter aquela causa, para manter aquela atividade. Você paga o dízimo, você ajuda a organizar o culto ou a missa, etc. Então essa é uma ação racional, né, que tem um determinado fim, né, mas a origem dela é os valores que você tem, né? Você tem o valor por aquela causa, você valoriza aquela causa, então você vai agir em nome daquela causa. Assim acontece com o partido político, por exemplo, com os movimentos sociais, por exemplo, o movimento negro que combate o racismo, né? O movimento pela moradia, etc. Por quê? Porque todos merecem ter uma moradia digna. Todos merecem ter uma moradia com saneamento, uma moradia bem estruturada, e etc. Outro tipo de ação, né? Que é outro tipo ideal construído pelo Max Weber, né? É a ação afetiva, né? Ela se fundamenta em emoções e afetos. Isto é, não se refere prioritariamente a fins ou valores, mas sentimentos, como em uma briga de trânsito motivada pela raiva, por exemplo, né? Ou, por exemplo, uma ação de linchamento, por exemplo, de um bandido, etc. E temos a ação tradicional, que é o outro tipo ideal criado por Max Weber, né? Ele diz: esta se orienta pela tradição, né? Que pode ser familiar, cultural ou social. O indivíduo orienta sua ação com base na forma tradicional de agir dos membros do seu grupo social. Todos costumam comprar determinado produto, por exemplo. Todos costumam, por exemplo, usar roupas semelhantes. Todos costumam praticar as mesmas festas, né? Aqui no próximo slide vai ficar mais claro isso, então vamos ao próximo slide. Aqui, por exemplo, nós temos uma ação tradicional, festa junina. Todos se vestem com roupas típicas, né? Aí todos dançam músicas típicas. Ação aqui, o Círio de Nazaré, aqui, Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém do Pará, Brasil, né? É uma ação tradicional, porque ela já tem um certo tempo, alguns anos,
de acontecimento, ou de acontecido, né? Ou seja, acontece todos os anos, e ela tem características, né? Que ela, apesar de algumas modificações ao longo do tempo, de algumas tecnologias que foram sendo inseridas, certas características comuns desde o início da festa, desde o início do surgimento da festa, melhor dizendo, permanecem, né? Desde o início da festa, essas manifestações, essas tradições vão permanecendo, né? Então ela é uma ação tradicional, mas também a ação racional motivada por valores. Por quê? Porque todos vão se dirigir a Belém e o elemento valorativo aqui é a fé, é a religião, é a crença no sobrenatural, no divino. Então, é uma ação também racional motivada por valores e também ação tradicional. Aqui nós temos uma manifestação aqui, ó. Aqui nessa manifestação nós temos uma ação emotiva ou afetiva. Mas também ela pode se caracterizar uma ação motivada, né, por fins. Por quê? Aqui, emotiva porque, se você olhar bem na foto, você tem pessoas, né, que dizem defender a pátria, né, dizem defender a nação. Então, estão, de certa forma, orientando sua ação baseada na emoção, no afeto, que supostamente elas têm pela pátria. Mas também por fins, é uma ação motivada por fins. Por quê? Porque se você olhar aqui nessa plaquinha aqui, você tem Bolsonaro, né? Então elas estão defendendo a nação, mas estão defendendo o candidato, o presidente da república, o Bolsonaro. Então é uma ação emotiva ou afetiva, mas também é uma ação motivada por fins, né? Aqui nós temos uma ação tradicional também, ó, nesta foto aqui, motivada por valores. A crença nas tradições, nos costumes tradicionais deste povo aqui, né? É claro que dependendo de culturas, de região para região, de país para país, de estado para estado, isso se modifica um pouco, mas e você não pode encarar esse tipo de ideal como uma análise, digamos assim, aprofundada da realidade. Ele é uma análise superficial. Ele cria, como diz o Max Weber, um tipo ideal que permite a você, como pesquisador, enxergar uma determinada realidade. É uma forma genérica, porém, ela tem a sua eficiência de análise, né? Então vamos ao próximo slide. Outro tipo de ação aqui, ó. Ação racional por fins, ó. Estamos no momento da pandemia, né? Aí tem aqueles grupos que agem de forma mais racionalmente, que são a favor da vacina, né? Como nessa foto aqui, vacina para todos. E tem aqueles que são contra a vacina por diversos motivos, né? Aí você já vê aqui nessa imagem aqui, né, de uma ação não racional ou emotiva, né, afetiva, baseada em valores. Por exemplo, ó, não queremos a vacina, nós temos a cloroquina. Tratamento precoce, o Ministério da Saúde já. Ou chega de morte, senhor prefeito. Né? Você tem uma manifestação baseada em emoção, em afetos, né, de pessoas que provavelmente não estão agindo racionalmente, mas você pergunta por que elas não estão agindo racionalmente? Porque elas não querem obter perdas, né? Porque o fechamento do comércio causa perdas financeiras, o fechamento, o uso da vacina vai contra princípios, às vezes até religiosos. O tratamento precoce
ele ajuda, supostamente ajudaria a evitar perdas econômicas e sociais que as pessoas não estão dispostas a ter. Então, por isso, elas agem de forma não racional. Né? Mas aí eu pergunto, será que esse pensamento é tão irracional assim? Ou elas têm um objetivo visado, que é um objetivo individualista, que só pensa nos seus próprios interesses individuais, mas não no interesse coletivo. Como já dizia o Max Weber, a minha ação individual ela é motivada, orientada por outras ações individuais, né? E assim eu vou construindo uma ação social. Vamos ao próximo slide. Bom, pessoal, aqui são as nossas referências, tá? Esse assunto vocês vão encontrar lá no livro de Sociologia, né? Do Igor José de Renault, né? Sociologia hoje, né? Da Ática, de 2016, né? O livro didático de vocês. Né? E tem as referências das imagens, né? Que estão no google.com, né? Retirei essas imagens do Google. Eu agradeço a todos e até a próxima aula.